Pessoal, boa tarde. A nossa aulinha de hoje ela vai fugir um pouquinho daquela metodologia que a gente já estava adotando, né? Mas frente à importância da disciplina de farmacologia em ela exigir esse momento, essa simulação prática, eu resolvi fazer esse momento, destinar esse tempinho a vocês estarem conhecendo, mesmo que à distância, né? Um pouquinho da realidade, com os procedimentos e realmente com os insumos, com os materiais que nós na enfermagem temos e que é exigido para a gente frente a essa disciplina e frente ao dia a dia, realmente quando vocês estiverem estagiando e trabalhando, certo? Eu estou aqui no laboratório do ITES em Sobral e aí foi a única forma que eu encontrei em não atrasar esse momento, né? Se Deus quiser, a gente vai poder ter um momento realmente de contato presencial quando tudo isso passar, mas como a gente já está tendo as aulas teóricas, eu acho de suma importância a gente tentar fazer uma associaçãozinha, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês direitinho, né, como é que vai dar sequência à nossa disciplina, e aí hoje e o nosso próximo encontro a gente vai tentar fazer dessa forma, né? Lembrando que é tudo muito novo, inclusive esse momento também. Eu vou precisar da opinião de vocês e do aval para a gente ter outro momento assim ou continuar com as aulas remotas e teóricas, né? Lembrando que vocês são as melhores pessoas para estarem nos dizendo as melhores metodologias para a gente estar adotando frente ao maior conhecimento possível de vocês e que vocês realmente retirem o maior proveito de cada disciplina, tá? Como a nossa disciplina é de farmacologia e você já tem um embasamento teórico básico, esse momento aqui ele já é válido, certo? Tem algumas coisas, né, algo que será realmente novo, mas acredito eu que algumas outras coisas, tanto no decorrer da disciplina como no decorrer do curso, ou em outras disciplinas, ou até na vida de vocês, no momento que vocês foram pacientes, ou que vocês estiveram acompanhando um ente querido. Enfim, vai ter alguma coisa que vocês já vão ter conhecimento, talvez não vão ter ainda o conhecimento teórico, né, realmente o que a literatura nos traz, mas essas informações elas servirão tanto para vocês enquanto futuros técnicos de enfermagem, como também para a vida diária de vocês, né, de acordo com as situações que a gente diariamente somos obrigados a enfrentar, né. E aí eu separei aqui para vocês alguns materiais como seringas, agulhas, equipo, soro fisiológico, alguns medicamentos que a gente vai estar pontuando as vias de administração deles, tá certo? Aqui atrás eu deixei ilustrado o torso humano, colocando para vocês e enfatizando mais uma vez a importância do conhecimento da anatomia. Não adianta nada a gente ter todo esse conhecimento teórico, o conhecimento prático, se a gente não souber como está a funcionalidade do corpo humano. E aí, independente da via de administração, independente da dosagem, independente da medicação, aquele fármaco que foi prescrito segundo a orientação médica só terá realmente um efeito benéfico se aquele paciente ele estiver com condições fisiológicas, com condições anatômicas, ou seja, se o corpo dele realmente estiver apto e preparado para receber aquela medicação. Inicialmente isso daqui vai ser realmente só uma ilustração, porque a gente vai ter um momento onde a gente vai estar pontuando desde a parte de absorção até a parte de excreção anatômica, e aí já enfatizo para vocês os dois órgãos primordiais que a gente tem frente a todo esse processo, que vai ser o fígado e os rins, mas a gente vai pontuando isso aí no decorrer da disciplina, tá bom? E aí a gente vai estar pontuando inicialmente as possíveis vias de administração das medicações. Aqui eu já trago para vocês, né, antes da gente realmente começar a pontuar injetáveis, eu trago para vocês outras formas de medicação. Essas formas de medicação que não são administráveis por profissionais, que não são administradas em uma rede de atenção, que podem ser feitas em domicílio, sem muita orientação, sem a exigência de um profissional, elas muitas vezes são ignoradas. Porém, a gente já viu que, independente da via de administração que esse fármaco vai ser
administrado no paciente, a gente tem que ter cuidado com a dosagem e se realmente aquele medicamento ele vai ser colocado no paciente na via correta, tá? Então a gente começa a pontuar as pomadas, né? Os unguentos inicialmente começaram a ser denominados como unguentos devido ao material realmente bem liguento que as pomadinhas têm. E aí quando a gente fala de pomada, né, creme, a gente está falando de um medicamento, não deixa de ser medicamento. A composição, ela muitas vezes é semelhante a outros tipos de medicamentos com outras vias de administração, como é o exemplo desse daqui, a gente tem o metronidazol. O metronidazol é um antibiótico. Quando a gente fala de pomada, a gente sempre está se relacionando à forma de utilização através de uso tópico. O que é esse uso tópico? É o uso da medicação que será administrada na superfície da pele, certo? E aí a gente pode ter uma única medicação sendo prescrita e sendo administrada no paciente de diversas formas. O metronidazol ele é um antibiótico, a sua forma de geleia, de pomada, né, de creme, ela é prescrita pelo médico em recomendações vaginais, quando a mulher ela refere a presença de algum corrimento com odor, né, aquele odor fétido, aquele corrimento realmente preocupante e que nós mulheres sabemos que não é normal a gente ter essa presença. E aí, se essa mulher ela começa a fazer uso desse creme, dessa geleia na sua parede vaginal e ela não tem melhora, esse metronidazol de uso tópico ele pode ser associado ou a outros tipos de antibiótico de forma oral ou endovenosa, como também o metronidazol ele pode ser prescrito em outras formas de administração, tá certo? Então, para pontuar mais uma vez, creme, pomada, geleia, enfim, as suas amplas variações e denominações, sempre o uso será tópico, certo? Tópico da ideia de sob a superfície da pele, ok? Outra forma de administração de medicamento que eu trouxe aqui para ilustrar são os medicamentos utilizados de forma oral, né, na boquinha, mas que não fazem parte das drágueas, dos comprimidos que a gente já pontuou naquela aulinha que a gente teve, que eu peguei um medicamento lá em casa rapidinho, né? Esses medicamentos de forma oral, que não são drágueas, que não são comprimidos, eles são material líquido, não sei se dá pra ver, né? Materialzinho líquido. Lembrando que todas essas medicações, elas estão vencidas, certo? São realmente só para fins de estudo, de pesquisa e de aulas práticas, tá? Aí, essas medicações de forma oral líquidas, elas também podem ser associadas a outras formas de administração de medicação. Vai depender muito do fim que essa medicação foi destinada. O exemplo dessa daqui, a gente tem o Bismujet, que é uma medicação bucal, né, administrada de forma oral, que é para aftas, para o combate de algum tipo de infecção bucal, na gengiva, enfim, certo? E aí a gente chega, né, na forma de medicação mais clássica e que a gente mais utiliza tanto como profissional como também como pessoa, certo? Que é o comprimidozinho Dragia, né? O comprimidozinho, ó, certo? E aí, esse comprimido ele pode vir tanto encapsulado, quando a gente tem que quebrar aquela barreirazinha, que foi o que eu ilustrei para vocês quando eu estava em casa, como também ele pode vir nesses frascos, certo? Lembrando que, independente dessas três vias de administração, as medicações elas têm que ser conservadas em uma temperatura adequada, em uma temperatura ambiente, que essas medicações elas não fiquem sob a exposição solar, nem sob muitos raios fluorescentes, porque podem alterar tanto a sua composição quanto a sua eficácia. Então, o resultado final dessa medicação não será tão benéfico quanto foi a intenção do médico ao prescrevê-la. Lembrando mais uma vez que, independente da dosagem, independente
da via de administração, independente da medicação. Nós, profissionais da enfermagem, que somos responsáveis pela sua administração nas suas diversas formas, só podemos estar fazendo a administração de qualquer tipo de medicamento frente a uma prescrição médica, certo? Prescrição médica a gente já pontuou que deve estar assinada e carimbada. Se for manuscrita, deve estar com letra legível. Se for impressa, também deve a tinta, né, no papel deve estar de forma legível, que o profissional realmente não coloque em risco nem a sua profissão, nem a integridade do paciente, tá ok? E aí, essas são as vias de medicação múltiplas que a gente pode ter. E aí, realmente, o que nós da enfermagem temos que ter um conhecimento bem mais amplo, né? Bem realmente um conhecimento exigido por outros profissionais, pelo próprio paciente, como também pelos seus acompanhantes e familiares, são as medicações que serão administradas de forma injetáveis. E aí a gente tem também uma ampla variação, certo? As medicações de forma injetável pode ser através da via subcutânea, da via intradérmica, da via intramuscular, da via intravenosa ou endovenosa, tá? E aí a gente também vai pontuar toda essa parte de benefícios e malefícios, quando a gente utiliza cada via correta, mas essa é uma parte mais teórica, que a gente vai estar pontuando, inclusive naqueles slides que a gente vai dar continuidade depois dessa aulinha, tá bom? Lembrando que, ao você, enquanto profissional, manusear qualquer tipo de medicação, você deve estar todo paramentado, né, com seus equipamentos de proteção individual, que são os famosos EPIs. A colocação desses EPIs tem uma sequência correta e você só deve colocá-los após uma higienização das mãos corretas. Lembrando também que eu não estou paramentada aqui, porque eu estou dentro de um ambiente restrito, só está eu aqui no laboratório. E como eu quero realmente ilustrar toda essa parte, eu preferi não me paramentar, tá bom? Mas acredito que vocês tenham conhecimento do que é cada EPI, né? Que vocês saibam o que é o gorro, a máscara, a luva. E lembrando também que o manuseio de medicamentos, de fármacos, ele não exige que nós profissionais estejamos paramentados com luva cirúrgica, com aquela luva estéril, tá? A gente pode estar manuseando todos esses medicamentos apenas com a luva de procedimento, tá certo? Que é aquela luva que a gente utiliza e descarta, luva totalmente descartável. A sequência correta para a colocação dos EPIs vai depender também do ambiente de saúde no qual você vai estar inserido, né? A gente tem aquela realidade bem nua e crua de que a atenção básica, os profissionais eles ficam mais à vontade, né? Realmente para trabalhar, para lidar com o paciente, tem-se, digamos, esse conforto maior, mas não deixem de se levar pelo atendimento que você faz lá no acolhimento, lá na triagem, que você só está conversando, realizando a anamnese e verificando os sinais vitais do paciente, com o manuseio que você vai ter frente a esse paciente na sala de medicação, na sala de estabilização, na sala de observação. Hoje a gente já conta com uma rede básica bem ampliada, né? A gente tem alguns postos de saúde realmente bem equipados, com salas de medicação semelhantes à de rede hospitalar. Então, quando você, profissional, técnico de enfermagem, que realiza o acolhimento do paciente lá fora, que não está todo paramentado, adentra na sala de medicação, você, enquanto um bom profissional, sabe que a partir do momento que você vai manusear medicamento, que você vai manusear substâncias estéreis, né, que vão está adentrando no corpo do paciente, você tem que estar todo paramentado. E aí a gente tem, segundo a literatura, uma sequência que a gente inicialmente começa com a higienização das mãos, logicamente. Essa higienização das mãos, ela é exigida apenas com água e sabão, certo? Por um tempo de 40 a 60 segundos, ou seja, cerca de 1 minuto. Você seca bem as suas mãos, né, depois dessa higienização correta.
E aí você começa. O primeiro EPI exigido é o capote ou o avental. E aí, capote é muito difícil em atenção básica, porque o profissional ele já vai estar paramentado com o jaleco, certo? Na rede hospitalar já é mais fácil a gente encontrar esse capote. Porém, também a gente não vai ver, em suma, todos os profissionais manuseando medicamento com capote, certo? Com o avental. E aí, o que é que vem depois disso? Colocação da máscara, certo? Máscara protetora, lembrando que não só em época de pandemia, mas máscara facial, ela deve cobrir todo o nosso nariz, certo? As extremidades das nossas narinas e também a boca. A máscara, ela não deve ser colocada somente para cobrir a boca, nem somente para cobrir metade do nariz, tá? É toda a superfície que possa estar saindo algum tipo de gotícula de ar. E lembrando também que quando vocês estiverem manuseando medicamentos, vocês evitem estar conversando. Por mais que vocês estejam paramentados, tudo direitinho, né, dependendo do que você está fazendo, de como você está falando, de como você está se expressando, ainda assim a gente corre o risco de ter gotículas da sua saliva sendo dispersas sobre a bancada que você está trabalhando, sobre as medicações que você vai estar manuseando, ok? E pós-máscara, o gorro, né, a famosa touquinha, e por fim, a luva. Lembrando que a gente não pode ter pena de gastar a luva. Luva é um material totalmente descartável, então você não pode realizar todo um preparo de muitas medicações com a mesma luva, certo? Outra coisa que é exigido da gente um conhecimento: as seringas. Aqui eu trouxe para vocês todas as possibilidades de seringa que a gente pode manusear, tanto em atenção básica quanto a nível hospitalar. As seringas, elas são graduadas, ou seja, deixa eu só abrir uma aqui. Elas são numeradas, ó, vocês estão vendo esses tracinhos? Esses tracinhos a gente chama de graduação. Esses tracinhos, eles nada mais me indicam a quantidade total permitida de mililitros dentro de cada corpo da seringa, tá bom? Aqui, professora, como é que a gente sabe? Logicamente que a gente precisa ter o conhecimento da parte de cima, da graduação de cima, mas o que mais vai me interessar é a graduação final, quanto de ml é permitido dentro de cada seringa. Aqui no caso a gente tem que a capacidade total e limite dessa seringa é 20 ml, ok? Lembrando que, salvo situações de emergência, cada pacotinho de seringa, ele vem me indicando o localzinho para eu abrir, ó. Aqui a gente tem na partezinha de baixo um papel, certo? Realmente o material é de papel. Aqui também vai estar me indicando a quantidade total de ml permitida, né? Vai ter o fabricante, logicamente. Vai ter, ressaltando que a validade dessa seringa é de 5 anos. Mas como é um material e insumo que realmente a gente utiliza muito, quase nunca a gente tem esse material sendo descartado devido ao prazo de validade ter se estendido. E aí, ó, a gente tem a indicação de onde puxar. Aí você pega o papelzinho de um lado, ó, pega o plástico de outro com as duas mãozinhas e você sai abrindo, tá? Ó, tipo uma casquinha de banana. E aí, o que é que acontece com muitos profissionais, né? Eles pegam o plásticozinho, a barreirazinha da seringa e eles simplesmente quebram assim, ó. Olhem a diferença de eu quebrar assim, professora, dá certo? Dá. Ó, mas olhem a diferença das duas formas de abertura. E já a gente vai entender por que mesmo assim, quebrando assim dá certo, mas não é permitido, e como isso pode causar malefícios para o meu paciente, tá? E aí, só continuando aqui as
as quantidades de ml permitidas. Aqui eu mostrei pra vocês 20 ml, certo? Eu vou colocar em cima da bancada porque todo esse material vai ser descartado. Aqui eu tenho a seringa de 10 ml. Essa que eu quebrei de forma errada é uma seringa de 5 ml. E aí a gente ainda tem a opção de seringa de 3 ml. Ó, mostrando mais uma vez como abrir. Papelzinho de um lado, plástico do outro, casquinha de banana. E aí quando vocês estiverem abrindo, ó, não adianta abrir tudo bonitinho e já colocar a mão aqui em cima. Vocês continuam bem bonitinho, ó, descem, peguem um plásticozinho, ó, plástico, papel, fica segurando só no plástico e no papel e retira a seringa segurando no corpo dela, não no êmbolo. Já a gente vai ver as partezinhas dela. Seringa de 3 ml. E aqui a gente tem, não mostrei pra vocês abrindo, mas é a mesma coisa. Seringa de 1 ml, ó, bem fininha, né, bem diferente. Sempre que a gente pega a seringa, ela vai estar assim, ó. Quando ela tá fechadinha, ela vai vir com a graduação pra cima. E ela vai vir com essa partezinha do êmbolo também pra cima, tá? Vamos conhecer agora as partes da seringa, pra eu poder explicar direitinho. A gente tem que essa partezinha transparente que mostra a graduação é o corpo da seringa. Tá bom? Corpo da seringa todo transparente. Esse materialzinho aqui, ó, que fica dentro da seringa, superfíciezinha interna, é o êmbolo. Tenho certeza que vocês já escutaram falar dele. Esse êmbolo, ele é utilizado como uma forma de pressão e controle da quantidade de medicamento, tanto que a gente vai aspirar, quanto que a gente vai injetar no paciente. E essa partezinha de cima, ó, é o bico. Esse bico ele vai ser acoplado na agulha, ok? Todas as seringas, independente da sua graduação, elas são compostas por essas três partes. O corpo da seringa, que é a partezinha que mostra a graduação, o êmbolo, que vai fazer a parte de controle da força e da pressão da medicação aspirada e injetada no paciente, e o bico da seringa. Agora sim eu consigo explicar pra vocês aquela partezinha que eu tava falando. Quando a gente pega a seringa, ela vai vir assim, ó, com a partezinha do êmbolo pra cima no saco, a parte do bico voltada pra baixo. Depois que a gente abre de forma correta, a nossa preocupação inicial é não tocar no êmbolo. Por quê? Quando a gente vai estar administrando a medicação, esse êmbolo aqui, ó, eu não posso tocar nele. Porque quando eu estiver administrando medicação, e aí muitas vezes a gente vê os profissionais segurando tudo errado, né? Segurando aqui no êmbolo, assim. Quando a gente estiver administrando a medicação, esse êmbolozinho, ó, prestem atenção na força que ele faz e aqui no corpo do êmbolo. Ele vai entrando no corpo da seringa. E aí isso tudo vai ter contato com a corrente sanguínea do meu paciente. Então, se eu peguei aqui no êmbolo, né, e aí eu não tinha higienizado minhas mãos de forma correta, ou então eu já tinha tocado em algo sujo com a luva, eu vou estar levando sujidade e possível contaminação para o meu paciente, ó. Tem muito profissional que injeta medicação assim, certo? Isso não é certo, não é correto. Já a gente vai ver direitinho como segurar. Outra coisa, depois que a gente tira do saco, do saquinho, né, que vem assim, a gente tanto se preocupa com o êmbolo, como se a gente não pode segurar no êmbolo com a nossa mão, ele também não pode ficar desprotegido. Então, o que é que eu faço? Eu seguro no corpo da seringa,
Na pontinha eu retiro o ar, porque vocês, quando tiverem a oportunidade de fazer isso na seringa, vão ver que ela vem com uma forcinha, uma pressão natural, tá bom? Retiro o ar. Como é que eu retiro o ar, professora? Puxo um pouquinho para baixo, completo para cima. E aí eu vou guardar a seringa de forma contrária no qual ela vem no saquinho. Eu coloco o êmbolo para baixo. Professora, e por que você não se preocupa com o bico, com essa partezinha de cima? Porque o bico da seringa, eu vou acoplar ela na agulha, então ele vai estar protegido, certo? O êmbolo eu não posso desprotegê-lo de forma nenhuma. E aí eu guardo a minha seringa, ó, assim, com o êmbolo voltado para a parte de baixo. Quando vocês também estiverem manuseando, vocês vão ver que algumas seringas elas já vêm com uma agulhazinha dentro, ó, aqui não foi eu que coloquei, já veio assim, estão vendo? Tem uma agulha dentro, tem a seringa e a agulha. Como tem outras que não vem, vai vir só a seringa. A seringa de 1 ml, ela pode vir tanto já com a seringa e a agulha acopladas uma na outra, como ela pode vir somente com a seringa. E aí a gente vai entender o porquê disso. Deixa eu só olhar para trás um pouquinho. Cada graduação da seringa, ela vai me indicar uma via de administração correta, uma via de administração recomendada. Então eu tenho que as pequenininhas, né, a de 3 ml e a de 5 ml, elas são graduadas de meio em meio milímetro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que é isso. Ela começa graduando 0,5 ml, depois ela passa para 1 ml, 1,5, 2, 2,5, até chegar no 3. Estão vendo? Ó, seringa de 3 ml, a graduação dela é realizada de 3 em 3, de 0,5 a 0,5 ml. A seringa de 5 também acontece dessa forma. A graduação dela é de 0,5 a 0,5 ml, meio e meio ml. Então essas duas, tanto a de 5 como a de 3, perdão, elas podem ser utilizadas para administração de medicamentos de forma intramuscular, certo? Qual é a forma de administração através da via intramuscular? Através dos músculos, né? Os músculos mais utilizados também a gente vai pontuar quando a gente tiver a nossa revisãozinha de anatomia, mas já que a gente está falando, né, o músculo mais utilizado, deltoide na região do braço, vasto lateral da coxa, em recém-nascidos principalmente, glúteo, ventroglúteo, certo? Quando a gente começa a falar das seringas de maior graduação, tanto a de 10 quanto a de 20 ml, a gente vê que o tamanho delas é totalmente diferente dessas pequenininhas que eu mostrei, certo? A de 10 ml, ó, a sua graduação ela vai ser feita de 1 em 1 ml. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 10. Diferente da de 3 e de 5, que a graduação é feita de meio em meio ml. A seringa de 20, a graduação dela é feita de 5 em 5 ml. Ó, começa no 5, vai pro 10, 15, até chegar no 20. Tanto a de 10 quanto a de 20, a forma de administração delas é através da via endovenosa, aquela que o paciente precisa estar com um acesso periférico ou um acesso central para que a medicação possa ser administrada, certo? E a de 20, como ela é a maior dessas que eu estou mostrando para vocês, além da via endovenosa, ela ainda pode ser utilizada para administração de dieta de forma enteral, quando o paciente está com uma sondinha, né, nasoenteral, orogástrica, e aí precisa ser administrado dieta, né? Como ela tem uma quantidade bem adequada, né, bem razoável, pode ser administrada tanto dieta, realmente aquela sopinha que coloca na sonda, como também
ela é a seringa utilizada e recomendada para fazer lavagem de sonda pós uso de alimentação, né? O paciente se alimentou com aquela formulazinha que já vem um saquinho pronto do serviço de nutrição. Você, enquanto profissional de enfermagem, pode tanto realizar essa lavagem, como também pode aconselhar e dar as orientações para o acompanhante e para o familiar estar fazendo isso, tá bom? Seringa de 20. Fora essas, a gente não tem aqui no laboratório a seringa de 60, né? Ela é 3 vezes essa de 20, ela realmente é bem grande, bem grossinha, e ela é utilizada em bombas de infusão contínua, em pediatria. Acredito que vocês lembram um pouquinho da bomba de infusão, né? Que ela é utilizada realmente para fazer um controle mais preciso e específico de medicações. E aí ela é utilizada em bombas de infusão na pediatria, tá? E também na lavagem de sonda vesical de demora, quando a gente suspeita de uma obstrução na sonda. Infelizmente a gente não tem aqui, mas ela é do mesmo jeito, mesmo material, só que consequentemente ela é bem maiorzinha, tá bom? E aí, vou mostrar aqui pra vocês as agulhinhas agora. Tô aqui com 3 agulhas, que são as 3 agulhas mais utilizadas também. E aí já aconselho pra vocês aprenderem o tamanho do calibre da agulha, tá? Não se baseiem em agulha somente por cor. Por mais que os laboratórios e a indústria farmacêutica que faz a fabricação dessas agulhas, elas tenham quase que padronizado as cores, pode ser que um dia você se depare com colorações diferentes, tá bom? Então, a agulha pra gente fazer a abertura também é semelhante à abertura da seringa, ó. A gente tem na parte de trás um papelzinho e na parte da frente um plástico transparente. Aqui vai vir me indicando, ó, o localzinho pra eu abrir, ó. Não precisa eu quebrar, tá? Então eu puxo o papelzinho do lado, puxo o plásticozinho do outro, faço uma casquinha de banana, seguro no plástico de um lado, seguro no papel do outro. Eu já posso ficar, ó, segurando assim para eu conseguir acoplar na seringa. Ó, eu já posso vir com a minha seringa, que eu também já protegi o êmbolo, também já coloquei ela bem bonitinha, papelzinho para um lado, plástico para o outro, e aí eu acoplo. Estão vendo? A agulha, ela também vai ter suas partes. Aqui na partezinha de baixo, a gente vai ter o canhão. O canhão é o que vai acoplar no bico. A gente tem o bico da seringa. E aí essa partezinha que é da cozinha, que encaixa, a gente denomina como canhão. Quando a gente tira, né, o protetorzinho, a gente tem essa partezinha de aço inoxidável. Essa partezinha até chegar na pontinha da agulha, a gente denomina como haste, né? Que é digamos que é a sustentação do corpo da agulha. E na partezinha de cima, deixa eu ver aqui, acredito que tá dando pra ver, tem um buraquinho. Esse buraquinho é o bisel, tá? É ele que vai me nortear para eu estar fazendo a aspiração das medicações. Lembrando que, né, acredito que não vai dar pra ver, mas sempre que vocês forem, o correto, na verdade, é nunca reencapar a agulha, né? Mas caso vocês se vejam em uma situação que vocês precisem fazer o reencapamento da agulha, nunca, jamais vocês vão fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Vocês vão colocar aquela proteçãozinha que veio, né, numa superfície rígida, vão só colocar, ó, sem utilizar a outra mão, vão encaixar e aí sobe. Quando você tiver certeza que você não corre mais o risco de se furar, você pode vir apertar, ou você pode utilizar a superfície rígida e fazer o clampzinho, ok? Agora que vocês conheceram as partes da agulha, a gente vai pontuar a importância e a utilização delas para cada coisa. Ó, tô abrindo aqui as agulhas, tudo bem bonitinho, ó. Casquinha de banana. Vou tirar aqui porque a gente não vai utilizar em nenhum paciente, então eu posso tocá-las com a mão.
A gente tem aqui 3 tipos de agulha, de 3 tipos de calibre diferente, tá? Essa maiorzinha, a rosazinha, o calibre dela é 40 por 12, ó. Vocês podem ver que ela tem uma espessura realmente bem grossinha. Essa agulha, ela é utilizada para aspiração de medicamento. Quando você tem um medicamento e você precisa colocá-lo dentro da seringa, certo? Essa daqui, ela já vai ter um calibre, ó, bem menor, tá vendo? Essa daqui é a 25 por 7. Ela é utilizada na administração de medicamento por via intramuscular, ou seja, quando eu tenho que administrar a medicação no músculo do paciente. Eu aspiro a medicação com a 40 por 12, troco de agulha, coloco a 25 por 7 para fazer a administração. E a gente ainda tem essa daqui, olha, bem pequenininha, ó, bem fininha, né? Mal dá pra ver. Ó, calibrezinho bem pequenininho, bem fininho. Lembrando que independente do calibre, todas as agulhas são formadas por aquelas 3 composições, o haste, o canhão e o bisel, certo? Essa daqui, o calibre dela é 13 por 4,5. Ela é utilizada na administração de medicamentos por via intradérmica e subcutânea, principalmente na administração de insulina, que é por via subcutânea, e aquela primeira vacinazinha que a gente tem, que fica a cicatriz, que é a BCG, tá? Por via intradérmica. E aí, vou ajeitar aqui o material pra gente começar agora a pontuar a aspiração de medicamentos, tá certo?